Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso coração e no nosso ambiente. O nosso irmão Ricardo e Cláudio vão tocar a música do nosso mentor, para a gente preparar o ambiente para fazer a leitura da mensagem. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre computado e desamparado. Espírito simples e fundamental, Pai, seu amor é nosso SEAP é uma dádiva divina de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer agora a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, o espírito André Luiz. E a mensagem diz assim: em boa lógica, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si mesmo. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. Então, meus irmãos, aqui é tudo que a gente não deve fazer, né? Cultivar o ódio, o vício, a ociosidade, né? Falar mal dos outros, viver revoltado. Porque nós, na verdade, essa mensagem vem nos trazer que nós somos fonte de energia. E nós captamos aquela energia que a gente vibra. Se eu estou vibrando com ódio, o meu campo energético é negativo. E aí eu atraio para junto de mim quem? Os espíritos que estão vibrando nessa mesma sintonia de desequilíbrio, de ódio, de vingança, de desejo de mal. Então, nós podemos fazer o nosso dia melhor quando a gente se propõe a se tornar melhor. Porque quando a gente pensa bem, deseja bem, quando a gente faz o bem volta para a gente. A gente tem a sensação de bem-estar quando a gente faz o bem. Então, essa é a mensagem. Cada dia Deus oportuniza a gente a fazer o bem
pequenas coisas que às vezes a gente nem se dá conta. Mas é importante que a gente tenha o coração aberto para olhar para o nosso semelhante com o amor que Jesus nos doou e nos ensinou. Vamos agora, então, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus nos ofereceu. E chegamos na noite. Vencemos o dia. Podemos até não ter vencido os problemas, mas superamos mais um dia, sobrevivemos a mais um dia. Isso é motivo de gratidão ao Pai, ainda que esse dia tenha sido muito difícil, porque cada experiência ruim é uma ferramenta de aprendizado quando a gente assim se propõe. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas para nos receber encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, mestre dos mestres e médico dos médicos, por estar conosco. Obrigado, Padre Germano, e toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa. Que Deus os abençoe e os ampare, os ilumine muito, para que vocês continuem essa missão que abraçaram com tanto amor. Pedir a espiritualidade amiga, que possa envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra essa noite, para que ele nos traga aquela mensagem que nos fortalece a fé, que responde os nossos questionamentos e que vai nos tornar, com certeza, melhores quando sairmos daqui. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E o nosso irmão, Jonatas, a casa é sua, meu irmão. Obrigado pela sua presença, em nome de todos os trabalhadores, em nome da nossa casa. Tá? Eu que agradeço, Giovana, agradeço a Joana pelo convite, agradeço a todos vocês por estarem aqui na noite de hoje do trabalho de exercício, né, da caridade, estar aqui para me escutar. E um prazer estar aqui pela primeira vez no Centro Espírita Aprendizes do Bem, para poder desfrutar do ambiente, para poder receber essas boas vibrações, essas boas energias que aqui estão. E, meus irmãos, o tema proposto para a noite de hoje é, como dito aqui, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, e que eu diria para vocês que é um capítulo com o qual eu tenho necessariamente uma relação, mas assim, eu tenho um gosto enorme pelo assunto, pelo tema, particularmente, até por estar também bem vivo assim na minha mente, porque recentemente na Humberto de Campos a gente vinha estudando esse capítulo, passamos meses a fio estudando às segundas-feiras, né, o Evangelho, lá a gente faz o estudo do Evangelho às segundas-feiras, e batendo ali aquela bola, e dissecando, e destrinchando, um capítulo que tem total relação com as questões humanas, com as leis divinas, com o fato de nós, encarnados e desencarnados, vivermos ou pertencermos ao mundo de provas e expiações. E aí eu vejo o capítulo Bem-aventurados os aflitos muito atrelado a essa condição de espíritos ainda imperfeitos que somos, a caminho sim do progresso, mas num mundo de provas e expiações. Antes de adentrar mais no assunto, eu já tinha programado algumas coisas aqui para iniciar, após os agradecimentos de Giovanni, e a gente já vai mudando. E eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para divulgar também a União Espírita Humberto de Campos, casa da qual eu faço parte, que frequento, que fica localizada em Rocha Miranda. E esta semana, na sexta-feira, a gente aproveita e faz propaganda, né? Teremos uma sexta com palestra às 20 horas no Humberto de Campos, com Felipe Mascarenhas, né, do Centro Espírita Leon Denis, que irá falar sobre emancipação da alma. Todas as sextas-feiras nós estudamos o Livro dos Espíritos. Mas a gente tem uma sexta-feira, tem estudo sistematizado, mas tem uma sexta-feira, que é a sexta com palestra,
que um expositor de fora da casa, assim como vocês fazem aqui, fala sobre um ponto do Livro dos Espíritos. Então seria um prazer tremendo, se possível, vocês nos prestigiassem, ou presencialmente, na Rua das Ametistas 178, Rocha Miranda, ou virtualmente no nosso canal de YouTube, que tem o título de União Espírita Humberto de Campos. E no domingo, Tarde Fraterna, com o Marcos Ventura, um membro da casa, que irá falar sobre a frequência do amor na nossa Tarde Fraterna, que normalmente acontece nos segundos domingos, mas por causa do Dia dos Pais, passou para o terceiro domingo. Fora o momento de propaganda da Humberto de Campos, que eu já comi em 5 minutos, viu, Giovana? Agora a gente volta ao assunto Bem-aventurados aflitos. Mas por que essa brincadeira, meus irmãos? Porque essa oportunidade, nós precisamos divulgar a doutrina, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que tivermos nessa parceria, né, de co-irmãs, de enaltecer os trabalhos, as reuniões e dar opção. Vocês têm reuniões aqui terças, quintas, acredito outras datas mais, mas, na sexta-feira, não podendo ir presencialmente, dá uma olhadinha lá no canal da Humberto de Campos, depois outros meios de comunicação para poder ter a oportunidade de estudar. Voltando ao Bem-aventurados dos aflitos, eu, diferente de outras vezes, antes de bater em alguns pontos, eu vou ler a passagem evangélica da lição 1 e 2. Fiquem tranquilos, eu não vou ler muito, a intenção não é essa, né? Até para não cansar vocês, mas eu acho que vale para preparar o caminho para a gente ficar refletindo sobre o que Jesus falou há mais de 2.000 anos atrás, pelas nossas contas, para nós no Ocidente, há 2.023 anos atrás. Qual a nossa interpretação do que Jesus disse? Como é que a gente lida com as circunstâncias da vida, do tempo presente, no mundo de provas e expiações, em relação a essa máxima de Jesus, a esse ensinamento de Jesus? E no capítulo 5, na lição 1, né, do Bem-aventurados dos aflitos, tem aqui uma passagem de Mateus. É uma de Mateus e 2 de Lucas. Diz o seguinte, a primeira. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Fecha aqui, Mateus. A gente entra em 2 passagens de Lucas. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. E a segunda de Lucas, e a sequência de Lucas, né? Ainda na lição 2. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Leve, pesado, forte, reflexivo. As considerações são várias. São trazidas mensagens dos evangelistas em cima de palavras, ensinamentos, lições de quem? De Jesus. E aí agora, baseado no fato de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou dar uma dissecada aqui com o tempo que a gente tem. Não tenho a pretensão de destrinchar o capítulo 5 na sua totalidade. Além de não ter essa capacidade, essa competência, o tempo não nos permitiria. A não ser que vocês não tenham mais nada para fazer ao longo da semana. E a gente fica aqui um tempo, eu vou pedir uma pizza ao longo do dia, a gente pega uma água, né? Não, brincadeira, não é isso. Meus irmãos, baseado no que li, eu faço uma pergunta a vocês. E não estranhem se eu faço pergunta a vocês. Né? E não estranhem mais se ao fazer a pergunta eu espere respostas. É claro, não precisa tumultuar, não precisa brigar, cada um a seu tempo, né? Não precisa todo mundo ali levantando a mão. Afinal de contas, o sorteio do livro não tem relação com isso aqui, então não adianta correr para responder. Basta termos aflições ou dificuldades, aí vocês arrumem outros adjetivos, adversidades, problemas, obstáculos, para termos à nossa disposição as portas abertas desse reino dos céus? Basta viver dificuldade? Basta ter aflição? Não. Não, né? Até porque seria difícil, né? Planeta Terra, Brasil, Rio de Janeiro, não existe dificuldade. Não existe aflição. Não existe tormento. Não tem obstáculo. Né? Alguns, quando acordam, eu gostei da sua prece, que muito interessante a consideração
do agradecimento que a gente realmente deveria fazer mais pelo dia transcorrido. Poxa, por sorte nós estamos aqui, né, no Centro Espírita Aprendizes do Bem, trabalhando ali, desenvolvendo a nossa caridade, ouvindo o Jonatas, mas nós passamos por um dia inteiro e só Deus sabe, e vocês sabem, como foi o dia de cada um. Mas principalmente, meus irmãos, e aí eu não posso falar por vocês, eu posso falar por mim, só Deus sabe as dificuldades e obstáculos de muitos indivíduos que eu sequer conheço a existência e que têm uma existência, uma vida, uma rotina muito mais difícil do que a minha. É só pensar nas dificuldades físicas, nas dificuldades mentais, principalmente depois do que passamos nos últimos anos aí, de pandemia, de Covid. Como ficaram as famílias, como ficaram as pessoas, aqueles que não retornaram ao mundo espiritual, como estão? Será que não ficaram com algum tipo de sequela? Ou diversas outras dificuldades. No último sábado fizemos o trabalho na Humberto de Campos da distribuição das quentinhas. E essas quentinhas foram distribuídas para quem? Moradores de rua, que têm uma vida totalmente diferente da que eu vivo, da que eu conheço. A rotina deles, a dificuldade deles, as dificuldades deles e as minhas facilidades, olha como é que as coisas contrastam. E como é que a gente pode refletir sobre exatamente as diferenças, as dificuldades de uns e as não tão difíceis obstáculos de outros, se não pela ótica que a doutrina espírita nos dá, nesse capítulo 5, sobre as bem-aventuranças nas aflições, no mundo de provas e expiações do qual a gente faz parte. E aí, por que eu fiz a pergunta se basta vivenciar dificuldades, ter aflições para galgar o reino dos céus? E vocês, muito prontamente, quase que com um coro, disseram que não. Então, o que precisa? Para eu me tornar realmente bem-aventurado diante das aflições, que eu, em brincadeira, disse que a gente quase não tem. Eu estava brincando. Porque se a gente vive no mundo de provas e expiações, as dificuldades, as dores, as lutas, os obstáculos, os conflitos, as diferenças fazem parte. Fazem parte. Por isso, não basta termos aflições e sofrimentos para sermos bem-aventurados e termos garantido a entrada no reino dos céus. Eu acho bacana no Evangelho, todas as obras do Pentateuco são maravilhosas, mas eu tenho uma predileção pelo Evangelho porque conta ali, na sua estrutura, as lições e os ensinamentos que Jesus deixou, né, nas suas palavras, nas suas caminhadas, nas suas andanças, e que foram algum tempo depois redigidas por aqueles que ouviram também e ficaram, né? Só que isso atrelado, e esse é legal, que se a gente for na contrapágina do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o Evangelho segundo o Espiritismo com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo. E aí esse é o principal, o fundamental, e que eu acho particularmente que o espírita acaba esquecendo. Em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Ou seja, o Evangelho, meus irmãos, deixou de ser, para aqueles que tinham essa impressão, um mero livro de cabeceira com a historinha da vida de Jesus e tornou-se um guia, ou uma bússola, ou um manual de como vivenciar a experiência humana seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque a gente precisa colocar essas ideias em prática, na nossa vida, na nossa rotina. Não basta ser o Jonatas que chega aqui no centro, muito simpático, muito sorridente, muito bacana aqui com o Giovanni e com vocês, e lá fora ser um outro Jonatas. Ser o Jonatas de eras passadas, né? Porque uma das bases da doutrina espírita é a reencarnação. A gente já sabe que não é a minha primeira existência e não será a última. Essa vida que eu vivo hoje não é a única vida que existe, mas que eu preciso aplicar, uma vez conhecendo, uma vez tendo conhecimento dessa obra e outras mais, entendendo que ela não é só para minha leitura, e também não é como a tabuada que eu tenho que decorar, mas eu tenho que entender, eu tenho que digerir, eu tenho que, desculpe a expressão, ruminar
refletir e rever conceitos. Porque lá atrás eu brinquei dizendo que há uma diferença entre o que a gente lê, o que Jesus disse, o que a gente entende sobre o que Jesus disse. Uma vez entendido o que Jesus disse, como é que eu aplico isso na minha vida? Porque nós estamos aqui para aplicar os recursos que pudermos na nossa reformulação, na nossa reforma. E essa questão das aflições, ela está diretamente atrelada, ou melhor, a forma como a gente lida com as aflições, ou as dificuldades, ou os obstáculos, as adversidades da vida, tem total relação com a forma como a gente conduz a nossa existência rumo ao progresso. Não nos enganemos, é assim que funciona. Tanto é que eu tenho aqui uma testemunha ocular, né? Já que minha mãe veio, eu vou te ensinar o caminho. Ah, não! Para em algum momento olhar e falar assim, olha a diferença entre o que você diz, inclusive lá no Centro Espírita Aprendizes do Bem, e o que você faz. Aquele discurso que a gente já escutou de alguns, dos mais velhos, mas os mais novos também. Giovan, faz o que eu digo, não o que eu faço. Gente, não funciona. Oi? Não funciona. E lidar com as adversidades da vida, com as dificuldades, com as aflições, tem total relação com isso. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, agora, nos exercitando, trabalhando no consciente, né, na teoria, para, em meio à análise que fizermos, à reflexão que tivermos, nos reformarmos e nos prepararmos para lidar com as reais dificuldades da existência. E eu não estou dizendo aqui que vocês não têm problemas, não é isso. Mas será que a gente já lidou com todas as dificuldades que de repente estão programadas ou previstas de acordo com as escolhas que eu fiz? Voltando para o Bem-aventurados dos Aflitos, gente. Eu estava falando da minha predileção por essa obra, mas uma característica, não necessariamente do Evangelho, mas de todas as obras codificadas por Kardec, é a questão didática, a organização, a forma como os temas, os assuntos, eles estão certinhos, eles se encaixam perfeitamente. Basta destrinchar o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os Aflitos, que eu já começo pensando assim, nossa, primeira lição, depois da passagem evangélica que foi na lição 1 ou 2, a gente já entra na lição 3, que tem por título Justiça das Aflições. Meus irmãos, Kardec já seleciona em um trabalho coletivo com os espíritos, com os mentores, com todos os colaboradores, para trazer de pronto uma lição chamada Justiça das Aflições, para a gente tirar da nossa frente qualquer tipo de argumento de que as dificuldades que surgem à minha frente, os problemas que eu tenho, são injustos. Eu não deveria estar passando por isso. O que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que a dona Solange, minha mãe, fez para merecer que eu depois retornasse como filho dela? Ela não é uma vítima. Eu não sou uma vítima. Vocês não são vítimas. Mas o legal também que a doutrina espírita nos apresenta é que a gente tem um mau hábito de pensar, bom, se o Jonatas, ou se eu penso já, que eu não sou vítima, fatalmente eu não sou vítima, eu sou quem? Eu sou o culpado. Só que é um equívoco pensar assim, e a doutrina espírita, na minha percepção, e essa lição, esse capítulo, me faz pensar também que a gente também tem que tirar da gente o peso da culpa, o peso ou a necessidade de estar sempre apontando os dedos para arrumar um culpado. Não existe culpado, meus irmãos. Ué, então eu não tenho culpa do que das escolhas? Não é isso que eu disse também. Eu prefiro pensar, na verdade eu acho que é o que a doutrina me apresenta. Nós não somos culpados. Nós não somos mais culpados. E não precisamos e não devemos arrumar culpados. Agora, nós somos responsáveis. Mudou, né? Mudou. Mas ainda assim, pelos maus atos, pelas más escolhas, pelas más interpretações, eu ainda penso assim, Jonathan, você só mudou a palavra. Você disse que eu não sou culpado, eu sou responsável, então eu sou responsável por todas as coisas ruins que me acontecem. Eu sou responsável por todos os problemas,
A doutrina espírita fala reencarnação e imortalidade da alma. Poxa, mas ser responsável não é legal? Ser aquele que está no controle da sua própria existência não é legal? Por que eu tenho que pensar nas coisas ruins? Por que não perceber que a responsabilidade que é minha me impulsiona ao progresso? Que se eu sou o responsável, por que não fazer melhores escolhas? Por que não rever os meus conceitos? E entender melhor que a minha felicidade, mesmo que a longo prazo, meus irmãos, depende de quem? De mim. Não está mais na mão de ninguém. Porque eu passei existências a fio acusando alguém. Os meus antecessores, os meus pais, não necessariamente nessa existência, em outros. Ou Deus, o Criador, a culpa tinha que ser de alguém. Não tem mais culpado. Então a culpa, se não é de Deus, não é minha, não tem culpa, é responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Dentre as diversas leis divinas, a lei de liberdade existe. E como é que isso se exterioriza para nós, seres humanos? Através do quê? Do livre arbítrio, da livre escolha, do direito de escolher, de fazer escolhas. E não se enganem, nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Talvez a bebezinha ali no colo de vermelho seja a única que nessa existência não tem escolhido a roupa que vestiu. Tá ali pelo olhar da mãe. Foi a mãe que escolheu. Eu tenho certeza que todos vocês aqui presentes não foram obrigados a vestir a roupa que estão vestindo. Vocês escolheram. Estou enganado? A gente faz escolha o tempo inteiro. Terça-feira à noite, depois de um dia de trabalho, de estudo e tudo mais, poderiam estar agora sentados em casa, assistindo TV, descansando pelo dia árduo que tiveram. Optaram, escolheram vir aqui fazer caridade ao Jonatas. Isso é um ponto positivo. A gente faz escolha o tempo inteiro, meus irmãos. Mas para toda escolha, lei de liberdade, existe uma outra lei, que a gente até dá dois nomes. Causa e efeito ou ação e reação. Para toda escolha, para toda opção, para toda atitude, para todo pensamento, há uma consequência. Então nós fazemos escolhas o tempo inteiro e sofremos, nossa, que palavra pesada, somos impactados pelas consequências das escolhas feitas. É fato. E sempre que eu faço uma escolha por algo, eu deixo de escolher uma outra coisa. Afinal de contas, vocês escolheram vir para cá. E estão perdendo a novela das 9. Que pena. Sabe? Sem crítica, estou aqui brincando. Mas é assim na realidade. Até a jovenzinha no colo da mamãe, daqui a pouquinho, quando for numa sorveteria, a mãe vai chegar e vai falar assim, minha filha, vamos tomar sorvete. Na for na sorveteria, sorvete, né? Vamos tomar sorvete. Você quer sorvete de chocolate ou sorvete de morango? Mas, ó, só tenho dinheiro para comprar uma bola para você. Você só pode tomar uma bola. Então, escolha. Chocolate ou morango? Isso vale para a gente também, tá? Eu quero chocolate. Se eu tomar o sorvete de chocolate, não adianta me arrepender. Eu vou ter que tomar o sorvete de chocolate. E o de morango? Fica para um outro dia. E o de uva? Fica para outro dia. Qual a consequência de fazer a escolha pelo sabor de sorvete? Tomar o sorvete que eu escolhi. E a vida é assim, meus irmãos. Então é difícil para a gente, espírito imortal, que conhece, se não entende na totalidade, mas pelo menos já ouviu falar, da reencarnação, que passa a entender que Deus, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, é perfeito. Então, consequentemente, suas leis são perfeitas. Então, automaticamente, Deus e suas leis não falham. Então, não existe injustiça nas situações vivenciadas por nós. Então, por isso, Kardec, os trabalhadores, tiveram esse entendimento de, vamos colocar logo como parte assim inicial do capítulo Bem-aventurados aflitos, justiça das aflições. Ninguém aqui vai poder sair, não necessariamente daqui, né? Mas da existência humana dizendo assim, Deus não foi justo. A lei não foi justa. Eu fui injustiçado. Não rola mais. Dentro da lição 3 do livro do Evangelho, Justiça das Aflições, tem ali a vida futura, a ideia, né? Até esse entendimento, desculpem,
dos bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, pois que terão reino dos céus. Isso é um vislumbre do futuro. Isso não é uma coisa assim de uma hora para outra. Eu vou sair daqui e vou pegar o ônibus sentido o reino dos céus. Não é assim. Mesmo que eu desencarne, eu sair daqui, gente. Não é assim que funciona. Imortalidade da alma. Nós entendemos que nós somos espíritos. Nós já ultrapassamos a ideia de que eu estou e eu que só existo por causa desse corpo físico que eu habito. A gente já começa a entender que eu sou um ser imortal, que apesar do corpo físico, estando encarnado, continuarei existindo após o desencarne. Meu pai sempre gosta de usar a expressão de que a gente nem inicia no berço e nem termina na sepultura. Na verdade, antes mesmo desse corpo existir, eu já existia. Eu já estava caminhando, ou fazendo todos os meus tropeços, meus acertos, meus erros, e isso até pode dar ideia do porquê algumas coisas acontecem hoje em detrimento da ideia da reencarnação, que é uma outra base dessa ideia, dessa lição do Justiça de Deus. Se eu reencarnei diversas outras vidas, diversas outras existências, diversas outras oportunidades, e tive diversas outras identidades, rotinas, hábitos, escolhas, fatalmente isso gerou algumas consequências. E isso pode propiciar algumas das circunstâncias que eu vivencio hoje. Eu já estou me atropelando, mas porque o tempo está pedindo. Porque depois da lição do ponto de justiça das aflições, a gente entraria em causas atuais das aflições. Eu já inverti. Eu estou falando da reencarnação, eu estou falando das causas anteriores. Né? Mas se vocês olharem com cuidado o Evangelho, vocês vão ver. Por que um está na frente do outro? Porque no Evangelho vem primeiro causas atuais e depois causas anteriores das aflições. Eu inverti aqui porque eu mesmo sou meio indisciplinado. Mas no Evangelho está causas atuais das aflições primeiro, porque o espírita, ou espiritualista, ou iniciado no conceito, ou que defende, acredita na reencarnação, ele tem o mau hábito de achar que todas as dificuldades, as aflições, os obstáculos, os problemas que surgem hoje, é de outra vida. E não, meus irmãos. Segundo a literatura, segundo algumas comunicações, seria aí, no chute, em percentuais, papo de 10% de vidas anteriores e 90% das escolhas que a gente faz hoje. Mas como assim, Jonatas? Meus irmãos, eu fui na sorveteria. Ela ofereceu sorvete para todo mundo. A mãe da menininha de rosa. Ofereceu sorvete para todo mundo. Tá por minha conta. Desculpa se eu fico mexendo com você o tempo todo. Mas eu pronto, vou arrumar uma outra pessoa. Gilvan vai levar a gente não para sorveteria, porque hoje está um pouco mais frio. Hoje, já não é, apesar de eu já estar suando, não é mais dia de sorvete. Vamos numa pizzaria. Aí Gilvan fala assim, vamos lá numa pizzaria, né? Eu estou de muito bom coração, então eu vou pagar para todo mundo. A gente pensou no rodízio, né? Não é bem assim, não é bem assim. Eu vou pagar para todo mundo um brotinho. Né? Mas vocês têm o direito de escolher o que vocês quiserem no brotinho. Aí eu, malandro, já que não é um rodízio, eu vou me fazer nesse brotinho. Então eu vou colocando um monte de ingrediente, uma invenção minha aqui de uma pizzaria que é self-service, você vai colocando as coisas em cima, como se fosse uma sorveteria. E eu vou colocando tudo que eu posso, gente. Eu ponho bananada, eu ponho bacon, eu ponho chocolate, eu ponho calabresa, só não ponho queijo, né, gente? Porque queijo não tem nada a ver com pizza, né? Você há de convir comigo, né? Brincadeiras à parte. E aí eu como aquela bomba atômica de brotinho e depois eu passo mal. E aí eu vou culpar a minha dor de estômago porque numa outra existência eu pratiquei delitos ou crimes e fui... Não, gente, são escolhas. Talvez a gastrite que eu tenha hoje, ou a enxaqueca que a gente tem depois de uma discussão, ou a dor na garganta, toda vez que tem que lidar com determinada situação complicada, ou no ambiente de trabalho, sabe? Ou então a bastãozada de beisebol que eu recebi na minha cabeça numa discussão de trânsito não tem nada a ver necessariamente com a minha última existência, meus irmãos. São as escolhas que a gente faz hoje, muitas das vezes.
Basta que a gente pense, quando tem um problema, uma dificuldade nessa existência, se de repente fizesse segundos, às vezes é segundos, não precisa de minutos, não precisa de horas, segundos antes, se o resultado não seria diferente. Será que eu estou falando alguma coisa assim de anormal? Não estamos, gente. É aquela resposta ríspida, é aquela malcriação, é aquele silêncio de uma forma geral, eu acho que é sempre melhor, é mais bem-vindo do que a fala, porque eu tenho que falar, porque eu não posso guardar, porque sabe? Mas será que às vezes o momento do silêncio também não pode ser um invertido por um desculpe? Por um obrigado? Por perdão, eu errei? E se a gente leva, entendendo, como disse lá atrás, que o Evangelho é um guia, um manual de como conduzir a nossa existência, pensando no... A gente não estuda aqui o que a gente faz, gente. A gente estuda aqui o que Jesus fez e o que a gente deveria fazer. Entendendo que essa é a função do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Novo Testamento, na Bíblia da Igreja Católica ou do Protestante, qualquer obra religiosa, né? Ela serve para que a gente possa tentar colocar esses ensinamentos na nossa vida. Então, se a gente começa a refletir sobre, será que se eu tivesse feito diferente, a consequência ou o resultado seria diferente? É fato que sim. Porque é impossível fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Então, eu preciso rever alguns conceitos, eu preciso mudar a minha postura. Então, sim, muitas das nossas dificuldades, muitos dos problemas que a gente tem nessa existência poderiam ser evitados, meus irmãos. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. A gente estava conversando no trabalho lá da Quentinha no último sábado, sempre tem uma preparação, e aí teve um momento ali que, eu não me lembro exatamente qual era a lição, mas que veio essa reflexão. A gente erra. Erra, né? A gente erra muito. Não precisa dizer no que errou, nem quero saber o que você errou hoje. Eu não preciso nem saber o que foi que você errou vindo para cá. Não preciso saber disso. Mas se a gente pensar, se a gente intimamente refletir sobre o processo, todo o caminhar, né? Desde aquele estopim aceso ali, até a explosão da bomba, se a gente for voltando um pouquinho atrás no nosso pensamento, será que não poderia ter sido evitado pela gente mesmo? Será que a gente não consegue evitar algumas... voltando para o ponto do porquê que veio o assunto de sábado. Porque às vezes a gente tem a ideia de que se eu errei, de que se eu tropecei, tinha que acontecer. Eu uso até a desculpa de que, eu sou assim mesmo, Gilvan. Eu sou assim mesmo. Eu sou imperfeito. O espírita de novo. Fica para a próxima, Joana. Fica para a próxima. Na próxima encarnação, eu resolvo. Na próxima encarnação, eu me corrijo. E, meus irmãos, não é bem assim que funciona. Por que não? Eu terei outras oportunidades? Terei. Mas não os mesmos recursos. Não as mesmas ferramentas. Eu não posso nem garantir quando. A fila na erraticidade, que é o estágio, né, o estado do espírito entre uma encarnação e outra, está cheia. E será que não tem espíritos esperando ansiosamente para retornar, para poder cumprir com aquelas coisas que na última encarnação eles deixaram para depois? Quando é que eu retorno? Eu não sei. Com que recursos? Eu não sei. Será que eu reencarnarei no Brasil? Perdão. Será que eu reencarnarei na Terra? Porque a Terra, esse planeta que tanta gente reclama, que mete o malho, está num processo de transição para mudar de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Será que eu estou caminhando junto com o desenvolvimento desse planeta? Que garantia eu tenho de que quando eu retornar, eu terei a oportunidade de voltar na Terra? Que virá no Brasil, na Humberto de Campos, como espírita? Será que eu reencontrarei os meus entes, meus familiares? Todos, claro, vestindo um outro corpo? Não tenho ideia, gente. Então, a hora de fazer alguma coisa é quando? É ontem? É agora, meus irmãos. A própria expressão de presente é isso. O passado que a gente rumina tanto e fica ali, aí fica pensando, isso também faz mal pra gente. Estou falando o presente, o passado dessa existência. Fica ruminando, não, mas a culpa, eu não sei nem por que eu estou brigado com o Gilvan, não sei.
A gente talvez, sei lá, no jardim de infância brigou porque os dois queriam o mesmo sabor de sorvete. E só dava para um. E aí depois daquilo a gente nunca mais se entendeu. Se perguntar para os dois por que a gente brigou, a gente não lembra. Mas a gente fica ali, ó, sabe? Então isso não adianta. Como vocês disseram, a hora de fazer mudanças na nossa existência é agora. Eu não tenho nem que me preocupar com o futuro. O futuro só a Deus pertence, mas é uma expressão que a gente usa, meu irmão. Só que a gente está refletindo de que Deus, claro, criou um sistema, as suas leis, e nós somos regidos por ele, mas nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Então, sim, talvez Deus, ou a lei, ou nosso mentor espiritual, ou Jesus, por nos conhecer mais ou menos, ele tem uma ideia do que o Jonatas vai escolher. Mas o meu futuro depende do que eu faço agora. E aí, voltando um pouquinho de novo para as causas anteriores, falei das causas atuais. Sim, algumas das situações, dos problemas, das dificuldades que a gente não entende, não tem explicação, eles têm relação, provavelmente, com o que eu fiz ontem. Só que, mais uma vez, eu volto, gente. Eu não vou conseguir voltar no passado, apesar De Volta para o Futuro, né? Dizer que dava, ou do filme lá dos Vingadores dizer que dá, ou eu pegar a máquina do tempo e... Não, isso é ficção. Eu não consigo voltar no passado e mudar. Eu tenho oportunidade aqui e agora de fazer as mudanças que eu preciso na minha própria existência. Falei do livre-arbítrio, falei da ação e reação, ou causa e efeito, falei de causas anteriores das aflições. Provas e expiações a gente já entende, né? A gente vive no mundo de provas e expiações. Nós, muitas das vezes, expiamos, muitas outras vezes nós podemos estar provando. É interessante a didática de que a expiação serve sempre de prova, mas nem toda a prova é uma expiação, porque a gente tem companheiros que já vivenciaram determinadas dificuldades, determinados problemas, mas que eles já não estavam mais resgatando, expiando algo. Eles já estavam capacitados a vencer as suas provas e dar prosseguimento à sua caminhada. O esquecimento do passado está atrelado ao fato de nós reencarnarmos e não lembrarmos do que vivemos no passado. Alguns até diriam assim, poxa, mas não seria mais fácil? Olha isso, a gente quer facilidade, né? Não seria mais fácil se eu lembrasse o que eu fui, o que eu fiz, ou deixei de fazer, para, de repente, eu solucionar melhor meus problemas? Não, gente, não seria mais fácil. Se Deus é justo, se a lei de Deus é justa, se o sistema criado por Deus é perfeito, gente, não é mais fácil. E de forma didática, como seria a nossa relação com aqueles que hoje a gente ama, olhando para ele e vendo o meu algoz, ou a minha vítima, o meu inimigo do passado? Se às vezes, sem lembrar, a gente já tem aquele atrito com um ou com o outro, pô, me dou melhor com fulano, mas me dou assim, quando tem com ciclano, não sei o que acontece que a gente ali não pode, que quando conversa, sabe? Imagina se a gente lembrasse, gente. Então tem perfeição no esquecimento. Por que esquecemos? Por causa disso que eu falei. E ciente de que isso é temporário. Espíritos que evoluem, espíritos que avançam, eles começam a acumular ali seus conhecimentos e eles vão se desenvolvendo, eles vão, sabe? O impacto do envoltório corporal é menor nesses espíritos mais adiantados, sabe? Esse esquecimento, ele é estratégico. Ele se faz necessário para que a gente caminhe. Mas isso não se perde, que a gente aprende, né? O que explica até, nossa, o bebezinho que toca piano, e o companheiro estava falando de pintura mediúnica, sabe? É claro que tem um trabalho ali, tem a questão da mediunidade aplicada, mas tem seres assim, tão tenridade, que tem capacidade, isso é o quê? Resultado de aprendizado do passado. Então, de vez em quando, as coisas surgem. E aí, agora, para encerrar, porque eu não sei o que acontece com esse relógio, mas aqui a hora voa. Teria muitos outros pontos para falar dentro desse mesmo capítulo. Mas eu acho que, voltando ao meu princípio ali, quando eu perguntei para vocês se bastava viver dificuldades, viver aflições para a gente evoluir, para a gente entrar no reino dos céus, não. E aí vocês responderam que não, e aí eu até complementei que, na verdade, depende da forma como a gente lida com as coisas. E esse depende da forma como a gente lida com as dificuldades está muito atrelado à lição 12 do Evangelho, que tem por título Motivos de Resignação.
nós precisamos nos resignar. Nós precisamos entender um pouco mais as coisas. E nada do que eu estou dizendo aqui, gente, não está escrito em lugar nenhum que isso é fácil, tá? Não está escrito em lugar nenhum que trabalhar em prol do nosso desenvolvimento é a coisa mais fácil que existe. Não está escrito. Mas também não está escrito em lugar nenhum que é impossível, que eu não tenho condição de fazer agora e que eu tenho que deixar para minha próxima encarnação, quando eu for um espírito de luz. Porque eu nunca serei um espírito de luz se eu não exercitar o máximo que eu puder na minha existência todos os dias da minha vida. Não tem outra forma da gente caminhar, da gente se desenvolver, da gente aprender a engolir os sapos que a vida nos apresenta, se a gente não trabalhar ali. Aí eu usaria até o lema, usaria mal o lema dos Alcoólicos Anônimos, que o lema em relação ao trabalho de combate a essa dependência química, que é a dependência do álcool, é viver um dia de cada vez. E eu acho que esse lema dos alcoólicos vale para qualquer coisa na nossa vida. Se eu explodo, se eu sou muito nervoso, qualquer coisinha que eu estou explodindo, que eu tenha a preocupação de hoje, sabe? Não me explodir, não estourar. Se eu tenho dificuldade de falar palavrão o tempo inteiro, que eu tenho a preocupação de hoje, segurar um pouquinho. Se eu tenho o mau hábito de falar da vida dos outros, se eu tenho o mau hábito de impor a minha vontade, de falar tudo o que eu penso, sabe? De não ter filtro, de bater primeiro e perguntar depois, sabe? E a gente pode pensar, e cada um de vocês, não precisa dividir comigo, pensem assim, nos seus calcanhares de Aquiles, pense assim naquele erro, naquela coisa assim muito corriqueira, que a gente não segura, mas isso vale para qualquer coisa, para compulsões. Eu falei aqui das causas atuais. Poxa, se eu tenho, meu estômago é meio sensível, se eu sei que comer demais me gera consequência, se eu sei que depois de beber um bar inteiro, eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou ter problema no estômago, amanhã eu vou acordar mal, que eu reflito um pouco mais sobre isso, eu não estou fazendo críticas a ninguém, ou hábito algum, mas que a gente comece a pensar, e o exercício tem que ser diário. Por isso o lema dos alcoólicos, para mim, é tão importante, que eu me esforce um dia por vez. Que eu fecho o meu dia pensando, hoje eu não fiz aquilo. E amanhã, qual a missão de amanhã? Como Pink Cérebro? Aí eu não sei. De repente, nossa, gente, que piada boba, eu não sei. Mas tinha um desenho animado, Pink e o Cérebro dos Ratinhos, que um era mais bobinho, o outro tinha uma cabecinha pequenininha, por isso que ele chamava Cérebro, e que todo dia o Pink falava assim, Cérebro, o que a gente vai fazer hoje? Opa! O que era? Ah, você já viu o desenho. Mas o cérebro dizia, o que nós fazemos todos os dias, Pink. Olha ali, lembrou? Tentar buscar um jeito de dominar o mundo. Era a missão diária do cérebro. E o Pink estava ali à disposição do cérebro para tentar dominar o mundo. Eles pensavam naquilo todo o episódio do desenho animado, meus irmãos. Que nós tenhamos esse objetivo de diariamente trabalhar em nós, nos esforçarmos mais para sermos a melhor versão de nós mesmos, porque essa é a única missão do Espírito. Não é do Espírita, não. É a única missão do Espírito. Buscar ser o melhor que puder. Todos os dias. Eu não tenho a obrigação e a pretensão de ser um Chico Xavier. Não, o Chico Xavier é um Espírito. Eu não tenho a pretensão de tentar ser Jesus. Jesus, nosso guia, modelo, governador desse mundo. E não quer dizer que a gente não é capaz de chegar um dia onde Jesus está. Não é isso que eu estou dizendo. O próprio Mestre disse, gente, sois deuses, o que eu faço, vós também fareis, e muito mais. Ele é um irmão mais velho, bem mais experiente e vivido, mas que olha para nós ainda, aqueles irmãos tão infantis, jovens, nas suas escolhas, com aquele anseio, com aquela aposta de que vocês conseguem, vocês são capazes. O que ele disse há mais de 2000 anos atrás não era para os discípulos dele que estavam com ele, não era para aquele povo que viveu com Jesus na sua época, não. Não é à toa que está nessas obras aqui e que a gente, mais de 2000 anos depois, lê, estuda, reflete. Isso que ele disse naquela época,
Era para a gente. Era para toda a humanidade. Porque todos nós somos capazes de fazer o melhor que nós pudermos. Tem um ponto do Livro dos Espíritos que fala... Eram 10 minutos ou 5 minutos antes? 10. Então já estou estourando meu tempo. Não, pode. Só para fechar aqui. Perdão, gente. Não tem problema. Tem um ponto do Livro dos Espíritos, agora não me recordo, que fala assim: como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Isso eu acho que vale para qualquer cristão, para qualquer filho de Deus, para qualquer ser que quer ser melhor. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço contínuo, eu não vou falar exatamente o que está escrito no livro, por reformar-se, por ser o melhor que puder. Essa é a nossa missão. Essa é a forma com a qual a gente consegue viver as aflições do mundo que a gente vive de uma forma mais positiva, otimista e diretamente voltada para o nosso progresso. Perdão mais uma vez por avançar o horário. Agradeço a vocês pela oportunidade. Quem sabe, até a próxima. Muita paz a todos. Muito obrigado. Felipe, bom. Então, meus irmãos, vamos passar para a segunda parte. Os nossos irmãos que vão assistir o nosso estudo, que a paz de Deus permaneça no coração e no lar de cada um.